Continuando, meu irmão, sobre o que eu estou observando aqui, né? Eu fico vendo o jornal porque eu quero seguir, quero ver como é que está acontecendo. E como eu disse aí no princípio dessa fala, o Luizinho, o quatro dedos, o Molusco, ele está representando mais do que nunca a nova ordem mundial. Ele está sendo cogitado em ser, né, o cabeça da Ursal, da América Latina aqui. Então, o que eu digo para vocês? Grandes sinais muito fortes, tá, daquilo que está sendo implantado mesmo. E eu quero vos poupar que vocês venham cair na lascívia de se prostituir, na lascívia de vir que ser seduzido, digamos, por esse sistema que aí está. Eles estão se mostrando uma lascívia nojenta, enganosa, de um plano, não é de um corpo físico, tá? A lascívia, que eu quero dizer, é claro que estou usando, né, palavras diferentes aqui, para você entender. Eles estão se apresentando como os lindos, maravilhosos, para trazer, né, um mundo sustentável e combater o aquecimento global, as intempéries do mundo, né? Eu até fiz também um vídeo esses dias falando sobre a ONU, que ela parece um cordeirinho, ela parece que ela veio para evitar guerras, ela veio e criou a aliança da OTAN e tem a ONU, então eles estão ali para a paz. Mas é tão estranho, né? Você vê que estranho ou mesmo bizarro de que eles veio para a paz, mas eles estão mandando armas e soldados mercenários para lutar lá naquele país da treta que está na Europa, lá entre Ucrânia e lá os russos. Os russos e Ucrânia. Então, quer dizer, a treta que está lá devia desapaziguar não, eles cerciam os direitos dos outros países
porque eles têm uma aliança entre eles, são os maiorais, eles que mandam no mundo, então cada um tem que obedecer o que eles falam e acabou. É assim que funciona. Deu bom. É nada. São todos ditadores, são filhos de Belial, são filhos de Satã, são filhos de Lúcifer, no sentido de segui-lo e obedecê-lo, porque eles fazem a vontade daquele. Eles guerreiam, criam armas e vendem e fazem comércio e o caos sobre o mundo. Eles são dono do mundo, no sentido que o que Deus permitiu que ele chegasse a ser. Lúcifer deu a eles, porque Lúcifer recebeu de Deus essa outorgação, foi entregue a ele. E Lúcifer agora entrega na mão dos homens, aqueles que o seguem. Então a tendência da maldade, segundo a Escritura, é piorar para que Jesus volte. Então se essas coisas não piorar, se essas coisas não acontecer, Jesus não vai voltar, meus amados. Então tem que acontecer. E até então eu estava falando que eu tenho que pregar a escatologia, mesmo que você esteja enjoado de ouvir. Eu tenho que pregar a volta de Jesus, o tribunal de Cristo, que você vai morrer hoje ou amanhã. Você não é eterno. Ou digamos que você dura 100 anos, mas daqui a 100 anos você vai estar lá em outro mundo, esperando a sentença, ou salvação eterna, receber a nova terra, ou condenação eterna, sendo lançado no lago de fogo. Eu tenho que trazer essa mensagem para você, eu preciso. Deus, Ele quer salvar você, Deus quer salvar a sua família, seus filhos, seus amigos, Deus quer salvar o mundo, Deus quer salvar, só que as pessoas rejeitam, e Deus não força ninguém a nada. O Senhor Jesus disse: eu não vim condenar o mundo, mas eu vim salvar. Então leve a mensagem que eu vim salvar. Então Jesus realmente não veio. Ele falou assim: vocês acham que eu vim condenar vocês? Não sou eu que condeno. O que condena vocês é a palavra. Qual que é a palavra? No caso, Jesus é a palavra de Deus, mas já predita as leis, os decretos que condenam, que vão levar ao homem à sua perdição. Então é a palavra, meus amados, é a palavra, é a lei de Deus que condena o homem. Então Jesus agora veio para se apresentar como a palavra, que lá é a palavra de Deus, que julgava, que condenava. Agora ele falou: eu vou pagar, e se vocês creem em mim, eu vou defender vocês, e se vocês obedecerem tudo que eu falar para vocês, então vocês vão se salvar. Eu vou levar vocês para morar no novo céus, na nova terra. Eu vou lavar vocês, todos os seus pecados, sua sujeira, vou lavar com o meu sangue, vou dar vida para vocês. Então Jesus disse: eu vim salvar o mundo. Ele veio salvar. E Deus, na sua plena justiça, Ele não é injusto. E Ele mesmo, o próprio Deus que não é injusto, mas que tem que fazer justiça, porque Ele é a justiça, Ele diz: eu não tenho prazer na morte do ímpio. Entenda você que Deus não tem prazer na morte do pecador. A você que esteja ouvindo essa mensagem, talvez seja um pecador, um adúltero, um ladrão, um mentiroso, um enganador, vive fazendo só coisa errada. Se converta. O Senhor Jesus, o Pai, não tem prazer. O próprio Deus não tem prazer. Ele disse, porque Deus, lá, se eu não me engano, é Ezequiel, Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas antes que ele se arrependa, se converta do seu mau caminho e se salve. Por isso que o Senhor requer e vai requerer de nós, se nós não pregarmos a verdade, que você tem que deixar de ser um pecador, digamos, assíduo, todos os dias. Engana, mente, adultera, rouba, faz o mal para o seu próximo, entendeu? Então, a própria palavra lá em Ezequiel diz que nós devemos pregar e que Deus vai requerer da nossa mão se nós não pregar, que existe um céu, que existe um inferno pós a morte. Então nós temos que pregar. E com isso levar as evidências e as revelações que está nas Escrituras. Então está na Escritura, está revelado nas Escrituras tudo que aconteceu desde a fundação de Gênesis e Apocalipse. Então ali revela começo, meio e fim. Nós temos uma história a contar daquele que é eterno, que nos revelou, que nos mostrou e fala para nós contar isso, para nós revelar isso. Que nós estávamos destruídos, que nós estávamos condenados à perdição eterna, mas que veio Jesus e que aconteceu tudo o que aconteceu, o pecado lá no Jardim do Éden, e daí veio Jesus no meio da história e trouxe a salvação para nós por meio do seu nome, que nos trouxe a reconcílio com Deus, e que Ele vai voltar, e que Ele fará a justiça, que Ele fará o grande tribunal, o próprio tribunal de Cristo, que Jesus mesmo, que é o Cristo, que vai reger esse tribunal, o grande tribunal de Cristo. Então que todos vão se apresentar lá.
e que todos vão prestar conta de tudo aquilo que fez, quer bom, quer seja mal. Então, meu querido, eu tenho que levar mensagem para você. Agora, voltando aos dias atuais, agora em 2020, eu estou aqui trabalhando na chácara. E aqui eu fico meditando, aqui eu converso, aqui eu oro com Deus, converso com Deus, peço a sua orientação, oro, falo. Alguém passa ali, de repente vê eu aqui fazendo esse vídeo, vê eu conversando, porque eu converso com Deus como se eu estivesse aqui. Ele é Espírito, mas eu converso com Ele. Meu Pai, meu Senhor, meu Salvador, no nome do Senhor Jesus, estou aqui, Pai. Pai, meu Deus, o que está acontecendo? Senhor, me dê entendimento sobre isso. Eu converso. Então as pessoas passam aqui na rua, falam, nossa, aquele cara é louco, ele fala sozinho. Você viu que pega o negócio na mão lá, as pessoas de longe ficam só olhando, né? Eu tô aqui gravando vídeo e falando e tal, e eu falo alto, então as pessoas falam, aquele cara tá doido. Então, é loucura, né? É loucura, né? Parece loucura, mas não é, irmãos. Eu tô aqui sozinho, nesse sentido humano, na presença carnal. Mas eu sei que Jesus está aqui, os anjos, o Espírito Santo, por mais pecador que eu seja. Porque a palavra diz que não há um justo sequer. Então, onde você estiver, aí estará o Senhor, os seus anjos, Jesus. Tem um salmo, se eu não me engano, o Salmo 7, eu não sei, não me lembro agora, que diz que os anjos do Senhor, o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que temem a Deus. Livra e os guarda. Eu creio nessa mensagem, que o Senhor envia seus anjos para guardar. O apóstolo Paulo até ensinou uma coisa sobre os anjos, que ele falou assim, o apóstolo Paulo falou assim, sejam hospitaleiros. Vocês têm que ser hospitaleiros, sabe por quê? Quando chegar alguém pedir uma água, dê uma água, uma comida, se você tiver condições, dê. Seja hospitaleiro, porque muitos, não sabendo, receberam anjo nas suas casas. Muitos receberam anjo, e é verdade. O apóstolo Paulo disse que muitos receberam, e veja bem ali, passagem de Gideão, passagem de Abraão, e muitos outros profetas receberam anjo nas suas casas, eles sabiam, né? Ló recebeu anjo, né? E muitos receberam anjo e não sabiam, diz o apóstolo Paulo. Então, nós temos que ser hospitaleiros, porque podemos receber um anjo fisicamente, isso é possível. Isso é possível. Eu tenho outras histórias que eu poderia contar para vocês, leva muito tempo, que eu já acho que também já recebi uma pessoa e acredito que aquela pessoa era um anjo. Depois que fui falar, não, essa pessoa não era uma pessoa normal, não era um anjo. Então, eu tenho essas experiências e creio na Escritura. Então, nós devemos ser hospitaleiros. Como o apóstolo Paulo disse, porque podemos vir uma pessoa aqui e nós pensar que é uma pessoa comum e de repente é um anjo. E os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que temem a Deus. E são espíritos, são mensageiros que cuidam do seu povo, entendeu? Então, temos essas mensagens e eu vivo por elas. Eu vivo por elas porque se eu, digamos, venha cair morto aqui, só porque eu venha ter um infarto aqui, o Senhor fala, vou te recolher, para meu coração e eu morro. Eu acredito muito naquela mensagem lá do mendigo, que Deus, quando o mendigo morreu, desafortunado, não tinha nada, miserável, né, no sentido humano, digamos assim, não tinha riqueza, desejava comer as migalhas, Deus mandou um cortejo de anjo buscar o Lázaro. Aí Jesus conta a narrativa que ele está lá no céu. Mas quem que buscou o Lázaro? Foi um cortejo de anjos. Deus mandou um cortejo. Quem buscou o rico, que não obedecia, que era um rebelde? A morte. Quem é a morte? Os espíritos imundos, os demônios o levaram e está lá sofrendo até hoje. Isso é narrativa, isso não é história da carochinha, isso não é uma isso não é uma mera parábola assim, história de carochinha, igual eles falam, não é ficção, isso é realidade, isso existe. Então, meus queridos, eu acredito nessa mensagem, eu acredito na mensagem da cruz, eu acredito no Evangelho, eu acredito no Evangelho simples. Eu não acredito nesse evangelho triunfalista, teologia da prosperidade. Não, eu acredito que essas coisas são tudo falácia desses falsos mestres, falsos pastores que dividem a igreja. Uns dizem sou de Paulo, outros dizem sou de Apolo, outros dizem sou da Assembleia, outros dizem sou da Congregação, outros dizem sou da Quadrangular, outros dizem sou da Batista. Sabe por que eu digo isso para você? Porque essa mesma narrativa existia no passado, quando Paulo diz, uns dizem sou de Paulo, outros dizem sou de Apolo, outros dizem sou de Pedro. Não sois porventura vós, porventura não sois carnais? Sois carnais. Então é o que ensina a Escritura. Então, meus amados, olhe para Jesus, olhe para a Escritura, leia, busque, peça sabedoria a Deus e não aos homens. Não a teologia humana dividida, carnal. Busque o reino dos céus e a sua justiça, que as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém?
Fique na paz do Senhor Jesus, na paz e graça. E eu vou fazer uns vídeos, vou deixar as matérias e assistam aí para a glória de Deus. E até o próximo vídeo, se assim Deus quiser.